Aí, pessoal do primeiro ano, vamos lá para agora o estudo da dinâmica. Até então só estudamos a cinemática, levando em consideração o movimento sem se preocupar com sua causa ou seu efeito. Agora nós vamos levar em consideração a causa e o efeito, que é justamente aí onde entra a dinâmica. De início, vamos estudar as três leis de Newton. Eu gosto de pegar primeiro a primeira e a terceira lei de forma bem conceitual. Na próxima semana nós vamos pegar a segunda lei e as aplicações das leis de Newton, pegando aí nessa sequência até encerrarmos com a dinâmica do movimento circular. Tá bom? Então, vamos embora lá para a aula. Tá aqui a aula de hoje, dinâmica, primeira e terceira leis de Newton. Vamos entender, né, o que a gente tinha estudado até então, que foi a cinemática. Nós vimos os vetores, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular, lançamento horizontal e oblíquo, não é isso? Então nós fizemos aí o estudo de toda a parte da cinemática. Pode observar que até então nós não nos preocupávamos com o chute de uma bola de futebol. A gente só se preocupava com a trajetória que ela descrevia. Qual era a sua velocidade, se ela ia ter aceleração, não é isso? O deslocamento realizado, o tempo gasto. Então chegou a hora da gente estudar a dinâmica. No caso, no estudo da dinâmica, nós vamos se preocupar com o que faz com que um corpo entre em movimento ou encerre este movimento. Por exemplo, esticando aqui uma mola, né, fazendo aí um exercício, puxando um caixote, empurrando aqui um caixote, ou lançando um foguete, por que não? Né? Mas antes de tudo, vamos entender como foi sendo construída essa dinâmica. A aula de hoje ela é mais conceitual, vou ficar mais preocupado com o conceito que devemos ter antes de entender as leis de Newton. Então vamos fazer um passeio histórico, filosofando, tentando entender como tudo isso foi construído. Então vamos pensar um pouco sobre o movimento das coisas. Vamos começar a se perguntar: o que faz um corpo cair em direção à Terra? Não é isso? Pode até vocês já terem a resposta. Ah, professor, é a gravidade. Gravidade, mas o que é essa gravidade? Como foi sendo construída essa ideia de gravidade? Né? E aí vem outras perguntas. Por que os objetos começam a se mover? Qual a causa disso? Né? O que faz com que um corpo deixe de exercer movimento? O que faz com que um objeto em movimento altere a sua velocidade? Então é sobre isso, né, que nós vamos estudar agora na dinâmica. Ou seja, não vamos esquecer o movimento, mas vamos observá-lo de uma forma diferente. Está aqui onde as ideias começaram. Muitas vezes a gente vai à Grécia Antiga, né, tentar lembrar aí como se pensavam os antigos filósofos e o que eles falavam a respeito. Então, como vocês podem ver aí no texto, há mais de 2000 anos, questões como essas já eram discutidas por cientistas. Não era bem assim cientista, né? Que o termo cientista foi criado muitos séculos depois. Eram filósofos. Aristóteles, filósofo grego, foi um dos primeiros a estudar seriamente a natureza do movimento e propor uma explicação para esse fenômeno. O Aristóteles, ele era um filósofo muito importante da antiguidade, lá na Grécia, como vocês podem ver, já vem de antes de Cristo, e toda a filosofia dele era baseada em observações. Ele observava o cotidiano e buscava uma explicação para o que estava acontecendo. Então a queda dos corpos foi um dos, né, movimentos estudados lá pelo Aristóteles. Vamos entender só um pouquinho da filosofia aristotélica, que é assim chamado, para depois a gente chegar a finalizar com as ideias de Newton. Então, Aristóteles ele dividia o mundo, né,
tanto que aqui coloquei, ó, o universo aristotélico, ele dividia o mundo em duas partes, né? Ele dizia que a Terra estava no centro do universo, o modelo geocêntrico aqui de Aristóteles, tem até essa imagem aqui, lembrando um pouco. E ele dividia o mundo em sublunar, que era formado a partir de 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Esse mundo sublunar era da Lua para a Terra. Tudo aqui, da Lua para a Terra, né, era formado por 4 elementos. Esses 4 elementos ele pegou a ideia já de outro filósofo. Terra, água, ar e fogo. E o mundo supralunar, que ia da Lua em diante, era formado por um quinto elemento, uma quinta essência, chamada éter. Esse éter não é aquele elemento químico não, viu? Não é a substância química não. Esse éter aqui era uma substância hipotética, idealizada pelo Aristóteles, que acreditava ser esse éter formador desses outros 4 elementos aqui. Ele acreditava que esse éter era uma substância provinda diretamente do Criador. Então, já que Aristóteles dizia que da Lua para baixo, o mundo sublunar, tudo funcionava de acordo com aqueles 4 elementos, então ele decidiu tentar, né, entender melhor como é que funcionavam as coisas aqui. Então ele estabeleceu que aqui era observado 2 tipos de movimento, né? O movimento natural e o movimento violento. Sobre o movimento natural, ele fala, né, que cada elemento possuiria um movimento natural. Para os corpos celestes seria o movimento circular, né? Ou seja, da Lua para cima, Lua, movimento circular, porque ele acreditava que o círculo aí era uma figura geométrica perfeita em torno da Terra. Para os 4 elementos do mundo sublunar, o movimento natural seria retilíneo e vertical. Por exemplo, mistura aqui de água e terra, ó, símbolo da água, símbolo da terra. Água e terra tenderia naturalmente para baixo, em direção ao centro do mundo. Ou seja, esses corpos tivessem uma mistura com água e terra, certo? Eles são de origem aqui do planeta Terra, então o lugar natural deles era ir para o centro do planeta. Já ar e fogo tenderiam naturalmente para cima, ó, o símbolo do ar e aqui o símbolo do fogo. Ele tenderia a ir para cima. Tem até aquela ideia da mitologia grega que o fogo foi entregue aos homens por Prometeu, que roubou o fogo lá dos deuses do Olimpo e trouxe para os homens. É uma história, né, um mito desse fogo, né, que foi trazido para os seres humanos. Então seria de origem divina, ele estava sempre apontando para cima. Seria algo desse tipo. Então, no caso aqui, para um corpo qualquer constituído de uma mistura dos 4 elementos, o movimento natural seria o do elemento que predominasse na composição do corpo. No caso, se eu largo aí um lápis, tá aqui, um lápis, a tendência dele, ó, cair. Eita, todo mundo se deu por feliz. Ah, então, se eu pegar uma pedra, soltar, vai para o chão, vai para o centro do planeta. O lugar natural dele é aqui na Terra. Já tem aí esse movimento orientado para baixo, tá certo? Isso quanto ao movimento natural. Se eu acendo uma vela, riscar o fogo, eu boto numa vela, ela fica apontando para cima, né? Seria a orientação natural do fogo, ó, o mundo supralunar. Que coisa, né? Essa filosofia aristotélica aí é bem diferente. Mas isso foi a base dos questionamentos. Então, o movimento violento de Aristóteles, ó, para Aristóteles, são os movimentos provocados por puxões ou empurrões, né? E só persistiria enquanto durasse o empurrão. Que coisa! Para Aristóteles seria o seguinte: então, se eu pego esse lápis e arremesso ele, a força que eu exerci sobre ele, ela ia continuando a atuar sobre esse lápis até que ele caísse. Bem, não é bem assim que a gente acredita hoje em dia, mas era a explicação que o Aristóteles chegou a ter,
né? No caso, ele chamava isso de ímpetus, que era a continuação da força atuando sobre aquele corpo. Hoje, nós vamos ver aqui um questionamento a respeito disso, né? Na medida em que se deixasse de puxar ou de empurrar o corpo rapidamente, perderia o movimento. Então, tem aí a classificação do movimento natural e do movimento violento. Com o passar do tempo e com a evolução do pensamento científico, a natureza do movimento foi sendo aperfeiçoada, graças aos trabalhos de alguns cientistas, dos quais podemos destacar Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Johannes Kepler. O Nicolau Copérnico e o Johannes Kepler, eu vou deixar para falar mais deles na aula de mecânica celeste, certo? Que é onde a gente vai estudar a lei da gravitação universal de Newton. E aí eu falo mais desses dois caras. Hoje eu vou falar mais do Galileu. O Galileu, ele começou a questionar essas ideias de Aristóteles a respeito do movimento dos corpos. Foi aí onde se iniciou o estudo cinemático do movimento. Graças a Galileu, a gente tem esse monte de conta aqui na física, né? Ele começou com a experimentação e tentando buscar uma explicação matemática da natureza. Ele não se deu por satisfeito ficar só na história, não é só numa explicação mais suave, como era a de Aristóteles, não é uma explicação mais filosófica. Galileu disse, não, eu quero fazer conta, eu tenho que medir, eu tenho que pesar, eu tenho que investigar essa natureza, né? Então, a respeito da queda dos corpos, Galileu já viu que não era bem assim. É tanto que, para as ideias de Aristóteles, se eu largar um lápis ou esse controle aqui de videogame, solta o controle, tá aqui, tem um aqui. Esse controle aqui de videogame, certo? No caso, o que ia cair primeiro, né? O que ia chegar primeiro no chão? Controle ou lápis? Para Aristóteles ia ser o controle, porque ele é mais pesado. Para Galileu não, chega os dois ao mesmo tempo. Depende da altura que se encontra em relação ao solo e da resistência do ar. Para situações próximas à superfície, eles vão cair ao mesmo tempo. Por quê? Porque a massa desse corpo e desse aqui não influencia na queda. O que vai influenciar é a forma geométrica que eles vão possuir, a resistência do ar. Certo? No entanto, o primeiro a oferecer respostas satisfatórias aos nossos questionamentos iniciais foi o inglês Isaac Newton, que deu continuidade ao trabalho de Galileu Galilei, que para isso propôs uma série de leis do movimento. Para Newton, não há diferença entre corpos sublunares ou supralunares. Também não há diferença entre movimentos naturais e violentos. Para ele, todos os corpos do universo devem obedecer às mesmas leis do movimento. O que Newton fez com isso? Ele disse, olha, o que acontece lá da Lua para cima é igual ao que acontece aqui na Terra. Não há distinção. As leis são as mesmas. Então foi aí onde começou o desenvolvimento da dinâmica e nós buscamos uma explicação melhor para entender o movimento dos corpos aqui no nosso planeta, como também para entender o movimento dos corpos celestes. Planeta, cometa, o Sol. Ou seja, essa discussão começa hoje, mas ela só termina lá com a lei da gravitação universal. Tá certo? E quem sabe aí no terceiro ano a gente discute até um pouco da relatividade geral de Albert Einstein para acrescentar algumas informações ao trabalho apresentado aqui por Newton. Então vamos lá. De acordo com Newton, todas as leis do movimento valem em qualquer lugar, seja no Brasil, na Inglaterra, na China ou na Lua. Para saber que movimento apresentará um corpo qualquer do universo, basta conhecer as forças que atuam nesse corpo e aplicar as leis do movimento. Então, o que é uma força? Muitas vezes o pessoal fica dizendo, eu tenho a força, eu sou forte. É forte coisíssima nenhuma, né? O que diferencia uma pessoa da outra é a potência, que é uma capacidade de realizar trabalho. Conceito físico que nós também vamos estudar. Força, ninguém tem. Né? Vamos entender o conceito de força
aqui com base nas ideias da física. No sentido mais simples, um empurrão, um puxão. Isso é uma força. No sentido macroscópico, podem ser forças de contato ou de ação à distância. Então, uma força, ela vai ser definida na física como uma interação entre dois ou mais corpos. Tá certo? Exemplo aqui das forças de contato, que é aquela, tem um contato direto entre os corpos envolvidos. Temos aqui um puxão aqui na corda, um chute numa bola de futebol, né? Uma colisão aí entre carros, né? Sei lá o que, né? Uma esticadazinha lá num elástico, tem também uma força elástica, certo? Um tapão na cabeça, também uma força, certo? Então, forças de contato vai estar aí direto, o contato entre esses corpos. Mas existem também as forças de interação à distância. As forças de interação à distância são força gravitacional, que é a que faz com que o lápis caia, a gente vai discutir sobre ela. A força elétrica, o gurizinho aqui desceu, ó, no escorrega e ficou com os cabelinhos todos arrepiados, porque ele ficou eletrizado. Essa força aqui a gente estuda no terceiro ano. E a força magnética, que é uma força de interação entre ímãs. Também vamos estudar no terceiro ano. No primeiro e no segundo ano, vamos ficar satisfeitos com essa força gravitacional. Então, Newton elaborou 3 leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. Vamos falar sobre 2 dessas leis, né, que é a primeira e a terceira. A primeira, conhecida como lei da inércia, e a terceira como o princípio da ação e reação. Vamos lá. Mas antes, precisamos entender melhor o que é uma força. Se uma força de contato ou de interação à distância, não é isso? Qual a unidade de medida dessa força? Como eu vou medir ela? Primeiro, a unidade de medida da força no Sistema Internacional de Unidades é o Newton, representado aqui pela letra N maiúscula. Mas também podemos medir a intensidade de uma força em quilograma-força, representada aqui por kgf. No nosso estudo, eu vou prezar pela utilização do Newton, tá certo? Mas também pode surgir algumas situações, problemas que trazem quilograma-força. Então, nós temos essa relação simples aqui, ó. 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. Ah, professor, e como é que eu vou medir a intensidade dessa força? Com um aparelhozinho aqui, ó, chamado dinamômetro. É tipo uma balança, né? Pendura ali o corpo e ele vai dar a intensidade da força que foi exercida. Vamos falar aqui um pouquinho mais dessas forças. Isso aqui é um simulador. Deixa eu tirar aqui essa canetinha laser. Pronto. Ó, vou aqui abrir esse simulador para a gente observar essa ideia de sistema de força, tá certo? Então aqui eu tenho tipo um cabo de guerra e aqui tá os participantes, tá certo? Então vou botar aqui um gurizinho desse, ó. Tá aqui um gurizinho puxando, tá certo? Tá puxando aqui uma forçazinha para a esquerda. Deixa eu liberar ele, ó. Opa, tá puxando aqui. Deixa eu botar os valores. Uma força de intensidade 50 N. Para, menino. Vamos voltar para o lugar. Pronto, ele está exercendo uma força de 50 N para a esquerda. Então ele consegue retirar esse corpo aqui do repouso. Mas se eu botar outro gurizinho aqui, ó. Vou botar 2 agora contra ele. 2 gurizinhos, ó. Opa! Então tá puxando aqui para a direita, ó, right force, 100 newtons para a direita. E aí, quem ganha agora? Vermelho, não é? Por quê? Porque a intensidade da força resultante é maior para a direita do que para a esquerda. Então aqui nós podemos trabalhar com um sistema de força. Um sistema de força é quando 2 ou mais forças atuam sobre o mesmo corpo. E aí nós representamos essa força, a orientação dela, através de vetores. A força é uma grandeza vetorial. Lembra lá do estudo dos vetores. Olha só a força resultante aqui, ó. É essa. A força resultante vai ter intensidade de 50 newtons e vai para a direita. Por quê? Quando eu pegar aqui todas as forças que estão atuando sobre o carrinho, ó, 100 newtons para a direita, 50 newtons para a esquerda,
Então eu vou subtrair 100 menos 50, deu 50. Então eu tenho uma força resultante de 50 newtons para a direita. Olha aí, ó, a gurizada lá venceu. Então vamos pegar aí. Olha, ganhou a gurizada ali. Então vamos mudar aqui um pouquinho, botar esse grandão aqui, ó, puxando. Olha só agora. Eu tenho 200 newtons para a esquerda, ou seja, esse tinha 50, esse aqui tem 150, que somou deu 200. Então vai lá, ó. Eita, deixa eu botar um carinha desse para aqui. Upa! E agora? Foi embora, nem conseguiu equilibrar. Vamos ver agora o que dá, ó. Eita, nem vai nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque a resultante das forças aqui, ó, é zero. É o que nós chamamos de condição de equilíbrio estático. Quando a força resultante que atua sobre o corpo é nula, eles não saem nem do canto. Para desequilibrar, eu ia ter que colocar outro cara aqui. Ó, aí vai puxar, tendo a força resultante. Aí a orientação para a direita. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Vimos lá o sistema de forças. Vamos agora para as leis de Newton. Né? A primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, né? Ela diz o quê? Ó? Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Vamos entender isso muito fácil. Se eu pegar aqui, ó, uma caneta e deixar ela lá em repouso sobre uma mesa, ela vai sair do lugar? É claro que não. Ela está ali no estado de inércia. Ela está em repouso. Então a tendência é ela continuar em repouso até que uma força venha, ó, e altere o seu estado. Então a força ela é responsável por alterar o estado de um corpo e também deformá-lo. Tá certo? Ah, professor, e se eu pegar essa canetinha aqui e jogar no espaço, lá fora da Terra? Bom, onde é que ela vai parar? Igual o Buzz Lightyear, para o infinito e além. Ela não ia parar, porque lá no espaço tem só o vácuo espacial. Não tem nada impedindo o movimento dessa caneta. Então, é isso que vem o estado de inércia. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se ele estiver em movimento, ele tende a permanecer em movimento, retilíneo e uniforme. Foi essa a conclusão do Isaac Newton ao dar continuidade ao estudo que Galileu já vinha apresentando. Então, se eu vou ali pedalando na bicicleta, colido lá, o pneu da frente entra num buraco, quem para? A bicicleta. O seu corpo ele tende a seguir em movimento, então ele é projetado para frente por inércia. Tá bom? Olha só. Existem muitas situações do cotidiano que podem visualizar essas propriedades da matéria. Olha o Cebolinha. Chegou aqui, zup, puxou a toalha. Olha, nenhum prato quebrado, que coisa. Aí acertou a mãe que vai derrubar tudo. Então ele puxou aqui, os pratos ficaram lá por inércia. Eles estavam em repouso, tendem a permanecer em repouso. No caso da barca Viking também, ó, porque quando estamos em um barco Viking e ele anda bruscamente, sentimos nosso corpo sendo lançado para trás, por inércia. Lá vai a barca, vum! Então a ideia é o quê? Que você continue esse movimento, certo? Por isso você sente esse corpo sendo lançado. A inércia, ela não só fala a respeito de repouso e movimento, ela fala também em condição de equilíbrio, né? Ela define também a condição de equilíbrio que um corpo se encontra, como eu falei, que é o chamado equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, né? E o equilíbrio dinâmico, quando esse corpo se encontra em movimento retilíneo e uniforme. Eu vou deixar para fazer melhor a discussão sobre equilíbrio num conteúdo chamado estática. Eu vou pegar só ele para a gente se divertir, tá bom? Olha só. Da mesma forma, se estivéssemos parados e a barca começasse o movimento, sentiríamos o nosso corpo sendo lançado para frente, pois a tendência, né, seria manter o sentido da velocidade. Por isso que é importante usar o cinto de segurança.
Você tem que pôr o cinto de segurança, porque caso haja uma colisão, seu corpo não vai ser projetado para frente. O cinto lhe segura. Vamos ver um videozinho aqui da aplicação dessa lei da inércia. Deixa eu afastar o microfone aqui. Pronto, só uma partezinha do vídeo. Opa! Conseguiu! Inércia! E agora? Olha o tamanho da mesa! E agora? Como é que faz para puxar tudo isso sem derrubar? Esse é o desafio. Ó, olha aí a ajudinha que ele teve, ó. Eita, cara! Conseguiu aí, ó. E pegou essa moto aqui super potente. Isso é uma BMW. Imagina só o impulso que tem aí essa moto, né? Que torque ela apresenta para conseguir aí dar esse impulso aqui, ó, né? É uma BMWzinha S1000RR, bem simples, daquela que vem até no chiclete, né? Vou comprar uns Kinder Ovo para ver se vem um brinquedinho desse para mim. Mas brincadeiras à parte, é surpreendente aí, não é? O impulso, o torque, que são conceitos também lá da estática, não é? O torque, que tem essa moto para conseguir manter tudo aquilo ali em repouso, não é? Vamos sair aqui do simulado, aqui do simulador, desculpa, né? Newton também definiu o que acontece com o corpo quando ele está sob ação de forças. Para isso, formulou a segunda lei, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, a qual não aprofundaremos nesse tópico. Como eu tinha dito antes, a questão da força, aqui, a parte matemática, né, que é o princípio fundamental da dinâmica e as aplicações das leis de Newton, eu vou pegar a parte, com bastante tranquilidade, para a gente se divertir legal aí com as leis de Newton. Vamos agora para a terceira. Terceira lei de Newton, também chamada de princípio da ação e reação. Olha a definição. A toda ação, sempre oposta, uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, não sempre iguais e dirigidas, né, são sempre iguais e dirigidas para partes contrárias. Deixa eu simplificar o que o Newton descreveu aí. O que ele diz? Para toda força que você exerce, uma força de ação, você vai ter uma força de reação, com mesma intensidade e direção, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Ou seja, se eu empurro, saí aqui, ó. Se eu empurro a parede vai me empurrar. Por que eu me desloquei? Porque tem rodinhas aqui na poltrona que eu estou sentado. Então eu deslizei. Tá certo? A força, ação e a força de reação, elas atuam em corpos distintos. Então elas não se anulam. Tá certo? Então vamos entender um pouco mais sobre ela. Se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FAB, então o corpo B também exerce sobre o corpo A uma força FBA. De modo que essas duas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Tá certo? De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos. Newton chamou esse par de forças de ação e reação. Certo? Vamos ver aqui um pouco mais aí da aplicação dessa força de ação e reação. Terminei pulando aqui os quadrinhos. Ó. As forças de ação e reação ocorrem em corpos distintos e, portanto, não se cancelam. Tá o Cebolinha aqui agoniado torcendo para a Mônica. Olha que coisa. Né? No caso de corpos em contato, como podemos representar o par de forças ação e reação? Simples. Assim, ó. O fato de ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa.
tipo você se jogar na parede. A parede não vai sair do lugar, né? A massa da parede é bem maior que a sua. Então, você que vai receber aí, no caso aí, sentir a intensidade dessa força muito mais do que a parede que é mais resistente. Tá aqui. Exemplo de situações que envolvem a terceira lei de Newton, você tem o que? O caminhar, né? Você está caminhando, como é que você consegue sair do lugar? Imagina uma superfície perfeitamente lisa, água com sabão ali, gelo. Quando você tenta sair do lugar é difícil, você sai escorregando, né? Por quê? Porque está muito lisinho. Então é difícil se deslocar. É necessário que haja o quê? O atrito, uma rugosidade nessa superfície. É necessário por quê? Porque você empurra o chão e o chão te empurra. Por isso que você consegue caminhar. Força de ação, você empurra o chão. Reação, o chão te empurra e você vai para frente. Aí um exemplo de aplicação do princípio da ação e reação. Outro exemplo de aplicação eu tenho também aqui, ó, que envolve a terceira lei de Newton, né? Que é o lançamento de foguetes. Foguete aqui, ó, ele exerce uma força de ação com a queima dos combustíveis e a reação ele é impulsionado para subir. Como eu não tenho um foguete desse em casa, então vou mostrar para vocês um vídeo aqui de uma competição de lançamento de foguetes com garrafa PET que eu fiz aqui em Esperança há alguns anos atrás. Quem sabe a gente faz uma aí também no colégio, depois da pandemia, né? Olha só, tá aqui, isso aqui foi o campo de futebol aqui da cidade, né? O campo do América Futebol Clube. Emprestaram lá pra gente fazer a competição. Tá aqui o foguete, deixa eu dar play aqui, ó. Tá aí o foguete. Ó, foguetezinho aqui, garrafa PET e a bomba de ar que é para aumentar a pressão no interior da garrafa. Lá vai aí lançar o foguete, ó. E tome pressão. Vamos lá, menino. Bombeia isso aí com força, rapaz. Eita, o bichinho cansou. Demora, devido à pressão. Força, menino. Lá vai. Pegando a pressão forte aí, hein? Tá, do jeito que ele tá ali se arrebentando todinho pra bombear, sai a pressão. Eu ri muito nesse dia. Mas vamos lá. Olha onde vai parar esse foguete. Força, menino! Bora, bombeia! Olha! Foi quase o campo de futebol todo. Ó. Ele chegou quase ali de uma trava a outra. Nessa competição aqui, o campeão não foi nem esse aí, não. Teve um cara que conseguiu. Eita, agora eu esqueci. Na horizontal, lançamento oblíquo foi 70 metros, acho que foi isso, 73 metros no lançamento oblíquo. Foi quase gol, né, na situação que ele lançou. E lançou com uma pitulinha, aquelas garrafinhas pequenininhas lá, né? Você tem ideia, essa competição foi bem divertida, né? E eu fazia ela com várias etapas. Depois a gente vê aí uma possibilidade de fazer essa competição aí no Carlota. Pessoal, abraço, felicidades aí. Vamos estudar física.